Olá pessoal, bem-vindo à nossa última aula sobre cinemática. Eu sei que vocês já estão ficando um pouco cansados aí, né, de um monte dessas equaçãozinhas que eu estou usando, esses meus argumentos físicos não muito matemáticos, ou vice-versa, dependendo do curso do qual você faz parte, né? Para os matemáticos eu sou muito físico, para os físicos eu sou muito matemático, tá? Então, nessa aula de hoje, eu quero explorar um pouco com vocês mais alguns tipos de movimento, principalmente o chamado movimento circular uniforme, tá? Infelizmente, eu não vou poder entrar em muitos detalhes com relação a esse movimento, então eu vou discutir ele com vocês aqui de uma forma um pouco mais matemática, porque a física associada a isso a gente ainda não sabe. Mas, de qualquer maneira, eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso. Uma outra coisa é que esse curso, como vocês notaram, ele é bem básico. Então, a gente tratou aqui de alguns problemas de movimento, algumas equações de movimento, de trajetórias de algumas partículas, sobre algumas condições, né? É claro que um estudo mais aprofundado é necessário, ainda mais para quem faz física. Afinal de contas, as partículas, os corpos que se movimentam no nosso espaço, eles não se movimentam simplesmente com velocidade constante ou com aceleração constante. Então, essas coisas elas variam. E como poder equacionar esses problemas é super importante para o nosso dia a dia, né? Isso vale para quando eu vou ter um carro que dirige sozinho, um avião no piloto automático. Então, todos esses parâmetros que devem ser levados em conta na trajetória, na equação de movimento, são importantes. Tá? E uma outra coisa que eu quero abordar também hoje é sobre o movimento relativo. Tá? O que é esse movimento relativo, o que vai ser um referencial e outro, e como eu vou notar ou escrever as equações de movimento com relação a cada um desses referenciais, classicamente, porque a relatividade altera um pouco essas perspectivas. Para quem está interessado, eu tenho todo um conjunto de aulas no canal falando sobre relatividade. São 9 aulas onde eu discuto relatividade do básico a um pouco mais avançado. Tá? Então, para quem está interessado, talvez valha a pena. Legal, pessoal? Então tá bom. Vamos começar aqui a nossa aula. Então, olha só. Eu quero começar, então, antes de falar sobre movimento circular uniforme, eu quero tratar de uma coisa que eu não falei até agora, que é o movimento acelerado genérico. É um movimento acelerado que tenha uma certa aceleração que varia com o tempo, né? Ou seja, isso daqui ele não é constante, né? E também não é nulo. Então é uma aceleração em que cada tempo ela vai mudando de valor. Ou seja, né? Lembrem que a aceleração é a variação temporal da minha velocidade. Então, se a aceleração ela muda com o tempo, isso quer dizer que a minha velocidade ela não é tão bem comportada assim. A princípio, eu não consigo saber quanto vale essa velocidade, né? Então, a velocidade também vai depender do tempo. E ela vai variar no tempo, dependendo de como a aceleração varia no tempo. Isso gera um efeito cascata, porque, afinal de contas, a própria posição, né? Lembra que a derivada da posição me dá a velocidade. Então, se a velocidade varia no tempo de uma forma que não, eu também vai depender da aceleração, a forma com a qual a posição vai depender do tempo, ou a trajetória da partícula vai depender também da aceleração. Tá? Então, no movimento acelerado genérico, eu não vou conseguir descobrir de cara quais são essas relações. Eu preciso saber a dependência temporal da aceleração. Então, a aceleração, ou como ela varia no tempo, ela passa a ser uma informação muito importante, né? É uma informação que eu preciso conhecer. Informação necessária. Tá? Eu posso descobrir as equações de movimento para uma aceleração que eu conheço, a sua forma de variação temporal? Posso, sem problemas. Tá bom? Só que eu preciso conhecer essa equação. Se eu pensar, por exemplo, no movimento unidimensional, então vamos fazer um exemplo rápido aqui. Num movimento que seja unidimensional,
né? E eu tenho só aceleração na direção x, que eu vou chamar só de a aqui. E essa aceleração, ela depende do tempo. Tá? Eu não sei quanto ela vale, não sei como é que é a forma dela, mas eu sei que ela depende do tempo. Então, nesse caso, tá? Isso aqui tem alguma alguma dependência matemática com relação ao tempo. Matemática, né? Isso pode ser uma dependência de primeiro grau, segundo grau, uma dependência que não seja linear, seno, cosseno, multiplicação de funções, eu não sei, tá? Porque isso vai depender muito do que está gerando essa aceleração. Mas enfim, eu tenho que conhecer quanto que vale essa aceleração, né? Então veja, se eu quiser saber quanto que é a velocidade, eu sei que a velocidade em uma dimensão, né? A aceleração, ela é a derivada temporal da velocidade, tudo em uma dimensão, tá? Faz de conta que o que eu escrevi aqui é AX e VX, tudo na direção X, tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, deixa eu botar mais claramente, a aceleração depende do tempo, isso aqui então é igual a derivada temporal de uma velocidade que também depende do tempo. Matematicamente, vocês que fazem matemática e sabem muito mais que eu, ou para quem não faz matemática, ou já viu o cálculo diferencial integral, viu que eu posso resolver essa equação aqui integrando dos dois lados. Então, eu vou integrar no tempo dos dois lados. Então, eu integrei aqui no tempo, né? E aqui eu vou integrar no tempo também. dv dt, né? Que pelo teorema fundamental do cálculo, então eu tenho que isso aqui é a própria derivada do quê? Da velocidade, né? Então eu tenho que a integral da velocidade vai ser igual à integral, né, da aceleração aqui no tempo. Bom, que tempo, né? Aqui vai ser no tempo, você pode chamar de zero ou t0, e num tempo t aqui. E aqui da velocidade, que você pode chamar de velocidade no tempo zero e a velocidade no tempo t, né? Então veja que a dependência temporal da velocidade vai depender de como a aceleração varia no tempo, né? Porque isso daqui então é a mesma coisa que a variação, a velocidade no tempo t, menos a velocidade no tempo zero, ou a minha constante aqui de integração, né? Para quem lembra de cálculo 1, vai ser igual a minha integral da aceleração, que depende do tempo, dt, no tempo igual a zero até o tempo t. E vamos trocar aqui só para ficar matematicamente mais consistente, eu vou trocar aqui a variável de integração por t', tá? T'. Então, olha que interessante. Essa daqui, então, é minha expressão para velocidade. Você pode notar que se essa aceleração for constante, que é um dos casos que a gente já tratou aqui, um movimento retilíneo uniformemente acelerado com aceleração constante, se é constante e sai fora da integral, a integral de 1 dt' vai dar t', né? Integrado de quanto a quanto? De t menos 0, então vai dar t, vai dar at, vai dar v igual a v0 mais at. Vai dar exatamente a mesma expressão que a gente já chegou usando argumentos físicos e não argumentos matemáticos, tá? Bom, então quer dizer que a velocidade, deixa eu escrever aqui então, a velocidade eu posso encontrar dessa forma, e ela vai valer v, e vai depender do tempo, ela vai depender da velocidade inicial, que eu vou chamar de v0, uma constante, mais a integral então da aceleração, que eu tenho que descobrir quanto que é essa dependência temporal, né, para poder resolver o problema. Daí, você pode me perguntar o seguinte, legal, então quer dizer que se eu conheço a dependência temporal da aceleração, eu posso descobrir a velocidade, como que a velocidade varia ao longo da trajetória. Aqui eu fiz em uma dimensão, mas você pode fazer essa mesma conta para as 3 dimensões, bom? Beleza. Mas e com relação à trajetória, a posição da partícula em cada ponto? Não tem problema, olha só, porque velocidade é o quê? Velocidade, aqui também é uma dimensão, né? Velocidade é a derivada temporal da posição com relação ao tempo.
Como é apenas uma dimensão, eu estou usando a dimensão x, poderia usar qualquer outra como um exemplo, né? Então eu tenho que a velocidade ela varia no tempo. Veja que essa velocidade que varia no tempo, eu descobri se eu sei a aceleração. Ela vai ser igual à derivada temporal de como a posição varia no tempo. Então, se com a aceleração eu descubro como é a forma da velocidade, eu posso agora utilizar essa informação para descobrir como é a forma da posição, né? Porque eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu posso vir aqui, eu vou integrar a velocidade, então, no tempo, dt, no tempo t0 até um tempo t. Também vou trocar aqui, né? Vou trocar o índice de integração para não confundir, né? Lembra que a coordenada de integração ela vai sumir no final, porque eu vou integrar. Isso aqui vai ser igual a integral de d dt dx, dx de t integrado no tempo, né? Que tempo? No tempo também t igual a zero até o tempo t, né? Só que isso daqui vai dar integral de dx num tempo t. Aonde? No tempo x, tempo zero, até x no tempo t. Né? Ou, em outra forma, isso aqui vai dar integral, pelo teorema fundamental do cálculo, x no tempo t menos x no tempo t0. Né? Ou você pode chamar isso aqui de x no tempo t menos x0, que é a posição inicial. Então, beleza. Então, olha só que a posição em todo o tempo é dada por x0 mais a integral, o quê? A integral da velocidade, se eu conhecer essa velocidade, integrado no tempo 0 até o tempo t. Né? Só que o detalhe é que essa velocidade agora possui essa dependência aqui. Né? Então eu tenho que saber como que é a aceleração para resolver todo o meu problema. Mas se eu conheço, não tem problema. Eu consigo resolver a trajetória da minha partícula, né? Que vai ser então a trajetória aqui. Nesse caso aqui em uma dimensão. Né? Mas como a partícula vai estar em cada ponto da minha trajetória para cada tempo. Né? Vou colocar a origem aqui e minha partícula se movimentando. A posição é dada por essa expressão aqui. Então, apesar de eu não ter uma aceleração que é nula ou uma aceleração constante, se eu conhecer como a aceleração varia, eu resolvo o meu problema. Então, não tenho, matematicamente, fisicamente, isso não é para ser um grande empecilho para a gente, tá bom? Como a gente não vai abordar essa parte de aceleração variável, eu vou deixar isso aqui apenas como um conhecimento. Então, a partir disso, né, com essas informações você consegue resolver aí, se enfrentar um problema, mesmo que seja no teu dia a dia, você vai utilizar essas expressões aqui para poder encontrar a trajetória, a velocidade de alguma coisa. Certo, pessoal? Então tá bom. Então vamos partir agora, tá, para o outro tópico que eu gostaria de conversar com vocês, que é o movimento circular uniforme. Ou vai estar em alguns livros aí com movimento MCU, movimento circular uniforme. Veja, infelizmente, a maneira com a qual eu posso abordar esse tópico aqui vai ser uma maneira em que eu vou dar um argumento matemático para a gente poder descobrir algumas condições desse movimento. Tá? Eu poderia abordar esse mesmo problema de outra forma. Se eu utilizar as chamadas leis de Newton no movimento circular, eu consigo tirar as equações daqui de uma maneira bem mais simples. Contudo, como a gente não tem todas essas ferramentas, eu vou utilizar um argumento um pouco mais matemático. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: o que é um movimento circular? Um movimento circular é quando eu tenho uma partícula, né,
E essa partícula realiza uma trajetória circular. Então, a trajetória ela é circular, o que significa que ela ocorre em duas dimensões. Então, é uma trajetória bidimensional, ela é circular e possui aí um raio definido, né? Um raio definido, um raio que eu vou chamar aqui de R, e possui também velocidade. O módulo, vou deixar bem claro aqui, ó, o módulo da velocidade é constante. Tá? O módulo da velocidade é constante. E o que tem que ficar claro aqui para vocês é que mesmo nesse tipo de movimento, com o módulo da velocidade sendo constante, ainda existe aceleração. Por quê? Porque a aceleração ela é a variação temporal do vetor velocidade e não é a variação temporal do módulo do vetor velocidade. Se eu separar aqui esse vetor velocidade em duas partes, que é o quê? O módulo dele e a direção para onde ele aponta, que aqui eu vou chamar de φ, né? Se o módulo dele é constante, eu até posso tirar o módulo da derivada, né? Mas eu tenho uma outra coisa aqui que pode depender do tempo, que é a direção e o sentido em que ele aponta, né? Dado por esse versor φ que eu chamei aqui. Então, fiquem com isso na cabeça. Apesar de eu ter um movimento cuja velocidade, o módulo da velocidade é uma constante, eu ainda posso ter aceleração. Né? Esse é um bom exemplo disso. Então, esse movimento aqui, deixa eu tentar desenhar primeiro nossa trajetória, que vai ser uma trajetória circular. Né? Aí. Então, nessa trajetória aqui, imagina que eu tenho, então, né, uma partícula, que pode ser um carro, alguma coisa assim, que está realizando essa trajetória, que é uma trajetória circular. Então tá aqui, vou botar aqui o centro, tá? Então eu tenho alguma coisa aqui, pode ser um carro, alguma coisa, que está dando uma volta no sentido horário em torno dessa trajetória, que é uma trajetória circular de um raio bem definido, o raio R. Né? E a velocidade com que essa partícula se move tem módulo constante, certo? Então isso é fundamental. Eu vou desenhar aqui, só por representação, algo como se fosse o eixo Y e o eixo X, só para a gente poder ter uma ideia de como estão alinhadas essas coisas, tá? Então tem aqui. Legal, tá? Então veja que nesse caso, né, o módulo da velocidade ele é sempre constante. Opa, o módulo é sempre constante, tá? Beleza. Agora, o vetor velocidade, lembrem das aulas anteriores, o vetor velocidade de qualquer partícula numa trajetória, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória, né? Então, o vetor velocidade ele é sempre tangente à trajetória. Tá? Então quer dizer que, por exemplo, nesse ponto aqui, o vetor velocidade ele está apontando para onde? Deixa eu fazer de outra cor. Ele está apontando para cá, né? Numa direção tangente à trajetória. Veja, né, que por geometria você pode notar que o ângulo do raio com a velocidade, então, é sempre 90 graus. É sempre um ângulo reto. Né? Como essa partícula está dando volta aqui em torno dessa circunferência, se ela tivesse aqui, a velocidade também, né? Seria uma velocidade tangente à trajetória. Então, deixa eu desenhar aqui. Tangente à trajetória, velocidade. E aqui também o ângulo com o raio é sempre 90 graus. Certo, pessoal? Então, não tem jeito. Legal? Tá. Agora, note que se essa partícula está dando a volta em torno da minha circunferência, para cada tempo ele vai estar em uma posição diferente. Então, veja que a velocidade, apesar dela ter o mesmo módulo nessa posição,
e o mesmo módulo nessa outra posição, né, esses vetores não são o mesmo, né, porque esse vetor aponta nessa direção e nesse sentido. E esse vetor aponta nessa direção em outro sentido. Então, a aceleração A, que é a variação, então, de como o vetor muda, isso aqui é diferente de zero. Então, esse movimento é um movimento acelerado também, né? Então, esse movimento circular uniforme, ele é um movimento em que a velocidade tem módulo constante, né? Mas ele é acelerado. Tá? Eu vou tentar mostrar para vocês agora onde está essa aceleração. Bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu tentar desenhar aqui melhor para vocês. Como eu disse, eu posso resolver esse problema com um argumento físico um pouco mais simples. Como eu não posso dar esse argumento agora para vocês, eu vou usar a matemática. Então imagina o seguinte. Imagina que eu estou com esse corpo exatamente nessa posição. E eu vou desenhar aqui o raio que liga, né, o corpo até o centro. Esse aqui é o raio R, tá? Eu vou dizer que ele faz um ângulo aqui, que é o ângulo, eu vou chamar de ângulo alfa, tá? Então, nesse tempo, nessa posição, esse ângulo alfa é o que liga o raio vetor da posição da partícula na circunferência com a vertical, certo? E onde que está a velocidade aqui? Olha, a velocidade ele é um vetor que faz 90 graus com esse raio. Então, vai apontar nessa direção. Está aqui, né? Então, a velocidade está aqui. Bom, aqui a gente pode notar algumas coisas interessantes. Olha só, eu vou pegar e eu vou desenhar outra linha vertical aqui. Uma linha vertical que é paralela a essa linha aqui, tá? E eu vou desenhar uma outra linha vertical, uma linha horizontal agora, passando aqui, tá? Pela minha partícula. Então veja, esse ângulo aqui vale alfa. Né? Por que esse ângulo vale alfa? Porque eu posso utilizar os alternos e internos e verificar que esse ângulo vale alfa. Eu vou fazer um prolongamento da direção da linha de ação da velocidade aqui e vou fazer um prolongamento da linha do raio, que está aqui. Tá? Então, se aqui vale um ângulo alfa, aqui vale alfa, isso quer dizer que esse ângulo aqui também vale alfa. Tá? Certo? Veja que esse ângulo todo aqui vale 90 graus, certo? Tudo bem? Porque, olha, eu estou juntando o eixo X e o eixo Y, ou vertical e horizontal, em cima do ponto. Então, aquele ângulo vale 90 graus, né? E aquele ponto ali vale alfa. Esse ângulo aqui vale alfa. Beleza. Eu sei também que todo esse ângulo aqui, entre a velocidade e o raio, também vale 90 graus. Certo? Não é? Beleza. Então, quanto que vale esse cara aqui, ó? Vou fazer de outra cor. Esse ângulo aqui, que é o ângulo entre o raio, né? Vou até fazer bem grandão, ó. Esse ângulo aqui, que é o ângulo entre o raio e a horizontal. Vou chamar de beta, que é o mesmo ângulo que está aqui, ó. Beta, por alternos internos. Tá? Veja que beta, então, vou escrever aqui do lado. Se eu pegar 90 graus, veja que esse ângulo aqui também todo vale 90 graus. Né? Ou o ângulo todo aqui vale 90 graus. Então quer dizer que alfa mais o beta é igual a 90 graus, ou π sobre 2. Então quer dizer que beta vale igual a π sobre 2 menos alfa. Né? Ou, em outras palavras, que alfa é igual a π sobre 2 menos o beta.
Beleza. Né? Daí eu posso me perguntar, sabendo de tudo isso, quanto que vale esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo entre a velocidade e a horizontal. Eu vou chamar de θ. Tá? Veja que como aqui, entre o raio e a velocidade vale 90 graus, né? Então quer dizer que 90 graus, ou π sobre 2, é igual ao θ mais meu beta aqui. Então quer dizer que θ vale π sobre 2 menos o beta. Ah, mas em outras palavras, então quer dizer que o θ vale alfa. Ou seja, aqui vale alfa. Então eu sei desse desenho o quê? Que o ângulo, né, entre a velocidade e o raio é alfa, que é esse mesmo ângulo que está aqui. Tá? Beleza, eu sei isso. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar agora num tempo posterior, quando a minha partícula está exatamente aqui. O que é esse exatamente aqui? É quando ela está no ângulo alfa também com a vertical, né? E nessa posição, a velocidade agora aponta nessa direção. Essa velocidade, vamos chamar aqui de velocidade V1 e aqui de velocidade V2, né? Vetores. Vocês podem fazer, e é bom que vocês façam em casa agora, quanto que vale esse ângulo. Façam a mesma análise que eu acabei de fazer. Provem que esse ângulo aqui também é alfa. Certo? Esse ângulo também é alfa. Tá? Então, eu vou deixar aqui essas duas informações para vocês. Então, eu tenho uma velocidade V1 num certo tempo. Vou chamar isso aqui de tempo T1. Né? E aqui vai ser num tempo T2. Né? O módulo da velocidade não muda, mas a velocidade, mas a direção e o sentido dessa velocidade, isso sim, se altera, certo? Então, olha só, a gente pode até ver algumas componentes, né? Vamos fazer algumas continhas aqui. A velocidade, a velocidade V1, ela tem componente na direção x que vale V1 cosseno de alfa na direção y. Né? Se aqui for direção y e a direção vertical for a direção j. Mais V1 seno de alfa na direção j. Certo? Faço em casa. A gente fez isso na nossa revisão de vetores. V2 é igual a V2 cosseno de alfa na direção y. E a componente y é menos V2 seno de alfa na direção j, né? Porque aponta ali para baixo. Maravilha. Então a gente tem aqui esses dois vetores. Notem o seguinte. Lembrem que velocidade, aceleração, né? Ela é a variação temporal da velocidade. A aceleração instantânea, tá? Vamos calcular quanto que é a aceleração média aqui do nosso problema. A aceleração média vale a variação temporal da velocidade num certo intervalo de tempo. Tá? Então, no nosso caso aqui, esse intervalo de tempo é o tempo que demorou da partícula sair desse ponto, que vamos chamar de ponto A, até ir para esse ponto que vamos chamar de ponto B, que são pontos simétricos. Né? Quando essa partícula fez isso, então olha só, eu tenho então variação V2, que é a velocidade final, menos V1, né? Dividido pelo intervalo de tempo em que isso aconteceu, certo? Essa é a minha aceleração. Eu vou desenhar aqui quanto que vale isso. Né? Ó, vou pegar o desenho lá, 2, 3 pontinhos. Eu tenho V1, que aponta para cima. Daí aqui eu vou desenhar uma linha horizontal. Tá? Daí eu tenho V2, que aponta para cá. Né? Aponta em alguma direção assim. Opa! Assim, que faz o mesmo ângulo. Né? Faz o mesmo ângulo aqui. Alfa.
e alfa com a horizontal, né? Então isso aqui é o V2 e esse aqui é o V1. A minha conta é o quê? É V2 menos V1. Então quer dizer que o V1 eu tenho que multiplicar por menos 1. Então vai estar apontando nessa direção. Daqui para cá. Né? Olha, então aqui é o menos V1 em amarelo. Vai ser menos V1. Então a soma desses dois vetores, V2 com menos V1, é um vetor resultante que está apontando para onde? Para baixo, né? Já que esses dois comprimentos são o mesmo, porque o módulo dos dois vetores é o mesmo, esse ângulo aqui é o ângulo 2α, né? Ângulo 2α, e esse cara sempre vai apontar para baixo nesse exemplo que eu estou dando para vocês. Então a variação V2 menos V1, né, tem como resultante um vetor aqui, V2 menos V1, e aponta em qual direção? Aponta na direção radial. Né? Note que você pode fazer esse mesmo exemplo para qualquer outros dois pontos da minha circunferência. Você pode pegar qualquer ângulo, qualquer outros dois pontos simétricos, que isso sempre vai dar certo. Né? A direção da diferença V2 menos V1 sempre vai apontar para baixo, né? Vamos dizer assim, que seria para o centro da minha curva, ou na direção radial, para dentro, tá? Legal. Bom, então vamos fazer uma outra conta agora. Olha só, então quer dizer que a aceleração é essa quantidade aqui, né? E você pode até notar o seguinte, olha, quanto que vale essa quantidade? Eu vou pegar aqui a aceleração, né? Ela vale, então, V2 menos V1, só que V2 menos V1 tá aqui, né? Olha só, se eu pego o V2 menos V1 somando as suas componentes vetoriais, isso aqui vai dar V2, que é esse cara aqui, menos o V1, que é esse cara aqui. Então, a componente x some, tá vendo? Ó, a componente x não tem, só tem componente o quê? Em y. Então vai dar isso menos isso. Então vai dar menos duas vezes não, menos V1, desculpa, vai dar duas vezes, né? Duas vezes seno de alfa na direção J. Né? Certo? Vai dar menos duas vezes seno de alfa na direção J. Está apontando para baixo. Como tudo isso é simétrico, você pode testar qualquer outro tipo de combinação aí, que você vai ver que sempre vai dar essa mesma informação para vocês. Então a aceleração, ela sempre aponta na direção radial. Aponta na direção do centro. Aqui, ó, aponta na direção do centro. Né? Esse tipo de aceleração é chamado de aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta. Né? Legal, agora vamos pegar uma outra informação, que é o seguinte. Opa, desculpa, faltam coisas aqui. Ó. A aceleração é isso daqui dividido por ΔT. Ó. Faltou o ΔT aqui, né? Tem um ΔT aqui ainda. Bom, quanto que vale esse ΔT? Vamos calcular. Então, o que está acontecendo? Né? Olha só. Minha partícula sai do ponto A e vai até o ponto B. Quanto que ele percorre nesse caminho? Olha, ele percorre essa distância aqui dada por esse arco, né? Que é o arco coberto pelo 2α aqui. Se vocês lembrarem, né? Você pega aí numa circunferência, aqui com um certo centro, né? Aqui vai ser o meu ângulo alfa em radianos, né? Esse comprimento aqui vai ser, eu vou chamar de, por exemplo, S, que é o comprimento do arco, tá? Então, minha partícula saiu daqui e foi até aqui. A velocidade com que ela demorou para fazer isso... Opa, e faltou uma outra informação aqui, que é velocidade. Ó, faltou aqui. Então, fica menos duas vezes a velocidade dividido por ΔT. Então, velocidade é o quê? É o quanto ela andou, S, dividido pelo tempo, ΔT. Né?
Então quer dizer que o tempo ΔT ele vai ser o S, que é o comprimento do arco, dividido pela velocidade. Maravilha, né? Agora, quanto que é o comprimento desse arco aqui? Esse aqui é o raio R, né? Bom, aqui vem da definição então do próprio ângulo aqui em radianos, né? Se eu pegar o alfa, ele vai ser o arco S dividido pelo raio. Ou seja, o S vai ser alfa vezes o raio. No nosso caso, aqui, né, a minha partícula andou 2 alfa. Então tem um 2 aqui, vai ter um 2 aqui. Então isso aqui vai ser 2 vezes alfa R dividido pela velocidade. Então eu vou colocar aqui, eu vou fazer na próxima página. Tá? Então eu tenho, olha só que interessante, né? Eu tenho a minha aceleração, essa aceleração ela vale menos 2 vezes velocidade seno de alfa na direção J, tá? E vou melhorar aqui, ó, eu vou chamar na direção radial. O que é essa direção radial? É uma direção que sempre aponta para fora do centro da minha curva, R versor, tá? Então sempre aponta para fora, o R versor sempre aponta para fora e a minha aceleração sempre aponta para dentro, a aceleração centrípeta. Tudo isso dividido pelo ΔT, né? Que eu acabei de calcular, que ΔT vale quanto? Vale 2 vezes alfa vezes R dividido pela velocidade. Então se eu coloco aqui, a minha aceleração centrípeta, ela vale menos 2 vezes V seno de alfa dividido por ΔT, que é 2 vezes R alfa vezes a velocidade. Então, vou multiplicar aqui pela velocidade na direção R, versor. Né? Então, isso aqui vai dar 2 com 2 corta, a minha aceleração vai ser menos V ao quadrado dividido por R seno de alfa dividido por alfa na direção radial. Então, beleza. Então, quer dizer que a minha aceleração ela vai depender do ângulo alfa, né? Nesse caso aí. Só que olha que interessante. Eu estou interessado, né, a saber não a aceleração média, mas eu quero descobrir a aceleração instantânea. A aceleração instantânea ela acontece quando eu escolho ΔT cada vez menores, né? Então, no limite em que o ΔT tende a zero. Ou, né, eu vou trocar o meu ΔT por um ΔT dtzinho. Se eu estou olhando para intervalos de tempo cada vez menores, o meu ângulo, que era 2 alfa, né, aqui até aqui, da minha trajetória circular, ela fica cada vez menor. Esse ângulo vai ficando cada vez menor. Então, no limite que o tempo vai ficando pequeno, o meu alfa vai ficando pequeno, vai tendendo a zero. Certo? Não é isso? E você pode notar o seguinte, tá? Eu não vou provar para vocês aqui, mas para ângulos pequenos, o limite do seno de ângulo pequeno, quando o alfa tende a zero, é o próprio alfa. Você pode provar isso daqui fazendo uma expansão em série de Taylor da função seno, que você vai descobrir essa quantidade, né? Então, para ângulos muito pequenos, ou seja, para variações de tempo muito pequenas, o seno de alfa é o próprio alfa. Isso quer dizer que o limite da função seno de alfa sobre alfa, quando o alfa tende a zero, vale 1. Né? Então, essa expressão aqui, ó, seno de alfa sobre alfa, para tempos muito pequenos, ou para acelerações, então, instantâneas, vai valer 1. Então, olha só que a minha aceleração, na realidade, né, ela vale para todo ponto, porque agora, né, eu estou vendo cada ponto, uma aceleração instantânea, ela vale menos v ao quadrado sobre r na direção radial. Para baixo, né, na direção radial aponta para fora, na direção radial para dentro. Essa é a minha
fórmula do movimento circular uniforme. Essa é a aceleração centrípeta. Como eu disse para vocês, essa é uma forma de encontrar essa expressão que não é uma das melhores, porque a gente perde aqui um certo feeling, tá, físico do problema. Mas enfim, você pode utilizar isso, tá? Então, como está no nosso programa, vocês também já aprendem como descrever essa quantidade, que é o movimento circular uniforme. Uma última coisa que eu quero tratar com vocês aqui é o chamado movimento relativo. Que também é uma coisa muito interessante que a gente não vai poder abordar tão a fundo assim. Mas a ideia é bem simples, né? Então, o movimento relativo clássico, tá? Clássico porque existe a forma relativística disso, tá? Que, como eu disse, eu abordei nas minhas aulas de relatividade. Mas, classicamente, o que acontece é o seguinte. Vocês já aprenderam a descrever o movimento de um corpo num certo referencial, né? Então, nesse referencial X, que eu vou chamar de S, no referencial S, eu tenho o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Todos eles fazendo aqui 90 graus, como devem fazer, né? Eu tenho uma certa partícula que está aqui. Opa, vou fazer de outra cor. A partícula em verde que está aqui. E ela está viajando com uma certa velocidade aqui. E ela tem uma posição, e essa posição é essa aqui, ó. Agora tem duas coisas que são importantes, tá? Essa posição, que eu vou chamar de R, é a posição da partícula com relação ao referencial S, não é? Vou chamar até de RS ali. E essa velocidade da partícula que está aqui é a velocidade da partícula com relação ao referencial S também. Pode variar no tempo aqui. Certo? Por quê? Porque se você mede velocidade são variações de posição, mas você mede posição com relação ao referencial, né? Onde eu botei o zero do meu referencial? Eu botei o zero lá no meu laboratório. Agora, se eu sou um outro referencial, o que é um outro referencial? É alguém que está andando de carro, ou alguém que está andando de trem, alguém que está andando de skate, está andando de bicicleta, e ele vai fazer medidas com aquela partícula, com a mesma partícula. Veja que no referencial dele, né, essa partícula tem outras coordenadas, porque o meu referencial é diferente. Então, por exemplo, se eu sou um outro referencial, e aqui eu vou desenhar também um referencial genérico qualquer, né? Sou, por exemplo, aqui um referencial X', Y', Z'. Também 90 graus. Então, esse é um outro referencial que eu vou chamar de referencial S'. Veja o seguinte, esse referencial ele tem coordenadas com relação ao referencial antigo, né? Então, por exemplo, isso aqui é o referencial da Terra, então seria eu na rua, seria a rua aqui. E esse referencial S' pode ser o carro. Ou poderia ser um prédio, né? Porque o carro pode estar em movimento e o prédio pode estar parado, claramente, né? Então veja, a posição desse outro referencial eu vou chamar de R, eu vou chamar de R do referencial, R referencial, né? Vetor aqui. Agora, essa partícula, então, com relação a esse novo referencial, vai ter outras coordenadas, né? Coordenadas R com relação à linha. E eu também vou ter agora outra velocidade, certo? Por que eu vou ter outra velocidade? Porque agora a velocidade com relação a esse referencial vai depender de como varia essa quantidade aqui. Mas você pode notar então que isso aqui é assim, né? Se eu somar esse vetor mais esse vetor, vai dar a posição do referencial mais a posição da partícula com relação ao referencial S tem que ser igual à posição da partícula com relação ao referencial S.
Então aqui com relação referencial S', isso aqui com relação referencial S. Então quer dizer que a posição com relação referencial linha vai ser igual a posição com relação referencial antigo menos a posição do novo referencial. Então se esse cara aqui, referencial S' é um prédio, tá? Eu sabendo aonde está esse prédio, eu vou poder calcular agora como que é a posição da partícula com relação a esse novo referencial. Tá? Agora, olha, se esse meu novo referencial é um carro, né? Isso aqui se for um prédio, por exemplo. Né? Se ele for um carro, quer dizer que o meu referencial linha está se movendo. Se está se movendo, essa quantidade aqui ela não é constante, né? Ela é algo que muda com o tempo. Então, vou pegar essa expressão aqui de cima e eu vou derivar, né? Derivar tudo isso. Vou derivar com relação ao tempo. Então, isso aqui vai ser derivada de RS' vai ser igual derivada com relação ao tempo do RS menos derivada com relação ao tempo do R do referencial. Né? Mas o que são essas coisas? Olha, derivada da posição da partícula com relação a S' é a velocidade que essa partícula tem no referencial S'. A derivada de RS com relação ao tempo é a própria velocidade da partícula com relação ao referencial S. E a derivada da posição do referencial no tempo é a velocidade do referencial. Então, olha, se eu conheço a posição com relação ao referencial S, conheço a posição do novo referencial, eu consigo saber as coordenadas da partícula com o referencial novo. Se eu conheço a velocidade com relação ao referencial antigo e conheço a velocidade do novo referencial, eu conheço como o novo referencial vai medir a nova velocidade no referencial novo, certo? Bom, e em cima disso dá para a gente brincar muito com essas relações. Mas essas equações que eu mostrei para vocês são chamadas de relações de transformação de movimento relativo, tá? Galileanas. Então são as transformações de Galileu. São a transformação de Galileu. Tá? Que vai me dar então a transformação da posição e da velocidade das coordenadas de uma partícula com relação a dois referenciais diferentes. Tá? E por que são transformações galileanas? Porque aqui uma coisa que é principal é que o tempo que se passa no referencial tempo t', é o mesmo tempo que se passa no outro referencial tempo t. Tá? Em relatividade, essas coisas não são as mesmas. Inclusive, os eixos não são os mesmos. Tá? Então, tem que trabalhar um pouco mais sobre isso. Mas para o movimento relativo clássico, newtoniano, galileano, essas são as transformações relativísticas que vão me dar as coordenadas entre um referencial e o outro referencial. Então, pessoal, eu sei que ficou um pouco comprida essa aula, mas enfim, eu consegui abordar até o final aqui do nosso programa. Deu para falar bastante coisa, inclusive, né, sobre o movimento circular uniforme, sobre o movimento relativo, e deu para trabalhar um pouco as equações aí do movimento circular e da chamada aceleração centrípeta, certo? Bom, eu vou deixar vocês agora brincarem um pouco com os problemas propostos nos livros, tá? Brinquem um pouco aí com essas relações e bons estudos, boa sorte, tá? Então é isso, pessoal. Com isso a gente finaliza a nossa última aula sobre cinemática para esse curso e a gente vai começar então na próxima semana as aulas onde eu vou abordar a dinâmica. Então, finalmente, nas próximas aulas, eu vou discutir o que causa a aceleração numa certa partícula, o que causa a aceleração num certo corpo, tá bom? E a gente vai trabalhar lá com as equações, com as leis de Newton, as 3 leis de Newton sobre isso. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!